Futebol e neve juntos não são uma coisa tão absurda assim, né? Claro que eu tô falando de jogos de futebol na Rússia, na Alemanha, na Turquia, países onde é comum nevar em alguns meses do ano. Na Turquia, inclusive, um time jogou de branco no meio da neve, para facilitar a vida do árbitro e de quem tava transmitindo ou assistindo a partida. Mas você sabia que já rolou futebol com neve aqui no Brasil? Inclusive jogo de time grande. Fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. O Brasil não é um país conhecido pela neve, muito pelo contrário. Grande parte do país é caracterizado pelos climas tropical e equatorial, com temperaturas médias ficando ali entre 20 e 25 graus. Para nevar, é preciso que algumas coisas específicas aconteçam, entre elas que a temperatura esteja abaixo de 0 grau. Temperaturas tão baixas assim são registradas praticamente só na região sul do Brasil, e foi lá que rolaram 8 jogos com neve na década de 70. O primeiro jogo do Brasil com neve rolou em 17 de julho de 75 em Caxias do Sul. Acredite se quiser, mas essas fotos foram tiradas em Caxias do Sul, cidade gaúcha que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. A cidade está a mais de 800 metros acima do nível do mar, o que contribui para a precipitação de neve por lá. Lá em 75, o Juventude recebeu o Internacional de Santa Maria para um amistoso. Antes da partida, a temperatura já beirava 0 grau e até foi cogitado o cancelamento do jogo, mas o pessoal do Inter de Santa Maria, que tinha viajado quase 300 quilômetros de ônibus até Caxias do Sul, insistiu para que a partida rolasse. O árbitro do jogo, o Homero Hasbold, disse que só não autorizaria a bola rolar se não fosse possível ver as linhas do campo. Como as linhas eram marcadas com cal, a neve caindo sobre a cal deixava as linhas pretas, então não tinha desculpa para não ter jogo. Numa entrevista anos depois desse jogo, o árbitro disse que os dirigentes do Juventude, para amenizar o frio, ofereceram ao trio de arbitragem doses de graspa, uma espécie de cachaça italiana que pode ter até 60% de teor alcoólico. Como o pessoal da diretoria do Juventude não esperava um público muito grande para esse jogo, deixaram os portões abertos e só pediram para o pessoal dar uma gorjeta ali pro time, o que gerou uma renda de mais de 1.400 cruzeiros. Eu não encontrei uma maneira de calcular quanto valiam esses 1.400 cruzeiros nos dias de hoje, então se você souber, deixa aí nos comentários. Quando a partida enfim começou, os termômetros marcavam 2 graus negativos e a neve deixou o campo completamente branco, com cerca de 5 centímetros de neve sobre a grama. Depois de algumas jogadas, a neve se misturou com a terra, com a lama, com a grama, e aí o campo virou quase futebol de sabão, com vários jogadores escorregando e caindo sobre o gramado. O Homero Hasbold, o árbitro da partida, contou ainda que vários jogadores pediram para ele encerrar o jogo antes dos 45 minutos do segundo tempo, já que ninguém aguentava mais o frio. O jogo, claro, não foi de uma qualidade técnica invejável, né? Afinal, nem tinha como ser devido ao estado do campo. E terminou 2-0 para o Juventude, com gols de Assis e da Silva. Assim, Juventude e Internacional de Santa Maria entraram para a história ao disputar o primeiro jogo do futebol brasileiro debaixo de neve. No time do Juventude que entrou em campo, destaque para o Wagner Benazzi, que depois de encerrar a carreira como jogador em 87, treinou 1 milhão de times pelo Brasil. 3 anos depois do amistoso entre Juventude e Inter de Santa Maria, Caxias e Sport Clube Cruzeiro entravam em campo para disputar o primeiro jogo oficial do Brasil debaixo de neve. A partida valia pelo Campeonato Gaúcho de 78 e tinha gente famosa envolvida. O Caxias contava em seu elenco com o zagueiro Luiz Felipe Scolari, que mais pra frente seria pentacampeão do mundo com a seleção brasileira e multicampeão treinando vários times do Brasil e do mundo. Mas lá em 78, o Filipão jogou uma das piores partidas de sua carreira, segundo ele mesmo. O Filipão contou numa entrevista que as chuteiras pareciam que pesavam mais de 2 quilos cada uma por conta da neve acumulada. Além disso, a bola também ficou muito pesada e parecia um pedaço de ferro. A saída para amenizar o frio era forrar os pés e as pernas com folhas de jornal e tomar café preto com a graspa, a famosa cachaçinha italiana. Os uniformes, que eram de algodão, também não ajudavam. Além de não esquentar, ficavam molhados e pesados com a neve. O gramado era escorregadio, não dava para ver muito bem as linhas do campo, enfim, o negócio não estava muito fácil pro Caxias do Filipão e pro Sport Clube Cruzeiro. A partida terminou empatada em 1-1, com 608 corajosos torcedores nas arquibancadas do Estádio Centenário em Caxias do Sul. No ano seguinte, em 79, o ano dos Jogos Nevados. Mais precisamente no dia 30 de maio, rolaram 6 jogos debaixo de neve.
3 em Santa Catarina e 3 no Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves, o time da casa, o Esportivo, recebeu o Grêmio para uma partida pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio tinha em seu elenco o Paulo César Caju, meio atacante da seleção brasileira nas Copas de 70 e 74. Talvez por isso quase 4.000 pessoas foram ao Estádio da Montanha, mesmo debaixo de neve, para assistir o jogo. O treinador do Esportivo de Bento Gonçalves era o Valdir Espinosa, que teve uma longa carreira como treinador e foi campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes em 83, treinando o Grêmio. A partida entre Esportivo e Grêmio foi transmitida pela RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e por isso essa é a única partida que a gente tem registro em vídeo. A temperatura chegou a 2 graus negativos e o técnico do Grêmio, o Orlando Fantoni, aproveitou para se esquentar no banco de reserva tomando umas doses de conhaque. O Gerson, jogador do Grêmio, ficou com os bigodes congelados no fim do primeiro tempo e disse que nunca tinha sentido tanto frio na vida. A neve era tanta que o goleiro de um time nem conseguia enxergar a trave do outro lado do campo. A partida foi fraca tecnicamente, mesmo porque acho que os atacantes não estavam nem enxergando a bola, onde tinham que chutar, enfim, não tinha como ser um jogo bom, né? No dia seguinte à partida, o jornal 0 Hora estampava a manchete: Grêmio perde ponto na neve. Ainda no dia 30 de maio de 79, no estádio Volmar Salton, em Passo Fundo, Esporte Clube Gaúcho e Grêmio Atlético Farroupilha se enfrentavam pelo Campeonato Gaúcho. Menos de 50 pessoas se aventuraram a assistir o jogo, que terminou empatado em 0 a 0, debaixo de muita neve. A terceira e última partida do Rio Grande do Sul debaixo de neve envolveu novamente o Caxias e o Luiz Felipe Scolari. O Caxias recebeu o Grêmio Bagé em seu estádio. O Bagé tinha vários jogadores lesionados no seu elenco e, para completar o time, tiveram que chamar um jogador que estava em lua de mel com a sua esposa na cidade de Gramado. O jogador Aita recebeu um telefonema no hotel em que ele estava hospedado, teve que fazer as malas, sair de Gramado e ir lá para Caxias jogar debaixo de neve. Um baita negócio, né? Pouco mais de 700 pessoas compareceram ao Estádio Centenário para assistir a segunda partida do Caxias debaixo de neve em menos de um ano. Novamente o Caxias tinha em seu elenco, como eu falei, o zagueiro Luiz Felipe Scolari, que ao lado de Clóvis, Bebeto, Serginho, Robson e Sérgio Vieira, provavelmente se tornaram os únicos jogadores brasileiros a jogarem 2 vezes sob a neve no Brasil. A partida terminou empatada em 2 a 2, com os gols do Caxias sendo marcados por Bebeto e Romário. É claro que não era aquele Bebeto e nem aquele Romário, mas não deixa de ser curioso. Saindo do Rio Grande do Sul e indo para Santa Catarina, outros 3 jogos rolaram por lá no dia 30 de maio de 79, debaixo de neve. Em Lages, o Inter de Lages recebeu o Avaí pelo Campeonato Catarinense no estádio Vidal Ramos Júnior, o Tio Vida. A neve começou a cair na cidade ainda durante a tarde e à noite, na hora do jogo, o negócio ficou pior ainda. Jornais da região noticiaram que a temperatura oscilou entre 2 e 4 graus negativos. Mesmo assim, os jogadores do Avaí entraram em campo com camisas de mangas curtas, porque era o único uniforme que o time tinha levado. Para se aquecer no intervalo, o preparador físico do Avaí improvisou até uma fogueira no vestiário. Além disso, o bom e velho café com conhaque foi distribuído sem miséria para os jogadores. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Jorge Luiz para o Avaí e Jones para o Inter de Lages. Na cidade de Caçador, o Caçadorense venceu o Palmeiras de Blumenau por 3 a 1. E aqui já estavam até prevendo a neve, afinal o jogo foi disputado no estádio Carlos Alberto da Costa Neves. A cidade de Caçador é conhecida por temperaturas bem baixas. Em 1952, os termômetros marcaram 14 graus negativos na cidade e essa é considerada a temperatura mais baixa já registrada em Santa Catarina. Por isso, os jogadores do Caçadorense já estavam acostumados com o frio e treinavam até a noite para se ambientar melhor às temperaturas baixas. Apesar do frio, o jogo contra o Palmeiras de Blumenau foi quente. O bandeirinha Oscar Schmitz foi atingido por uma pedra tirada da arquibancada e teve que ser substituído pelo quarto árbitro. Depois disso, o zagueiro Hermes do Caçadorense discutiu com o Escurinho, jogador do Palmeiras de Blumenau. Os dois saíram na mão, aquelas famosas cenas lamentáveis. Quem se deu pior foi o Escurinho, que tomou um soco no rosto e sofreu uma fratura na face. No intervalo ainda teve invasão de torcedores e dirigentes no vestiário da arbitragem, teve pênalti meio esquisito marcado no final do jogo a favor do time da casa e tudo isso debaixo de neve. Depois do jogo, o encanamento do estádio congelou e os jogadores tiveram que ir embora sem nem tomar banho. Se bem que com 4 graus negativos, acho que foi até uma boa não ter água, né? Eu acho que eu fui
fugiria desse banho aí. O último jogo do futebol brasileiro debaixo de neve foi entre Chapecoense e Criciúma, na Arena Condá, que na época se chamava Estádio Regional Índio Condá. A temperatura em Chapecó era de 4 graus negativos e o goleiro Jurandir do Criciúma, prevendo que não seria fácil jogar com essa temperatura, saiu nas ruas de Chapecó para comprar uma meia calça para usar durante o jogo. Ele ainda colocou folhas de jornal enroladas na perna debaixo da calça e disse que não sentia nada quando caía para defender uma bola. A pior parte para o goleiro era identificar a bola branca no meio da neve toda e também com uma iluminação bem precária que o estádio tinha. Quase 200 pessoas assistiram a vitória da Chapecoense sobre o Criciúma por 3-2 e mais uma vez o encanamento congelou e não teve banho pra galera. E você já conhecia essas histórias? Sabia que já tinha rolado futebol debaixo de neve aqui no Brasil? Se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita para curtir os nossos outros vídeos sobre histórias absurdas do futebol brasileiro e mundial. A pesquisa para esse vídeo foi baseada no livro Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil, escrito pelo Henrique Porto. No livro, o Henrique conta mais detalhes sobre essas partidas, coloca ali a ficha técnica de todos os jogadores envolvidos, a ficha técnica do jogo, tem bastante informação legal e vale a pena ler. E se você quiser continuar aqui no canal, eu vou deixar um vídeo aqui do lado, ó, o dia que a Portuguesa foi roubada pelo Real Madrid. Sim, denúncia, foi roubada pelo Real Madrid. Mas eu não vou dar spoiler não, tem que ir lá assistir o vídeo para entender tudo. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.